Olá, meu nome é Evandro Lima e hoje vamos falar de um dos mais influentes psicólogos do velho continente, conhecido como o tradutor do estruturalismo, Edward Bradford Titchener. Mas antes, deixa o like e se inscreva no canal. Bora lá? Titchener nasceu dia 11 de janeiro de 1867, no condado de Sussex Ocidental, chamado de Chichester. Fez graduação em filosofia na Universidade Oxford e, pela sua capacidade e conquistas acadêmicas, foi se destacando em sua região. Estudou outras línguas e, por conta disso, ele participava de diversas conferências em outras faculdades. Com isso, ele conhece Wilhelm Wundt. Em carta escrita em 1890, Wundt entendeu a existência do seu aluno inglês. Titchener fez questão de traduzir todo o material de seu professor para inglês, e quem entendia a obra de Titchener por tabela também conhecia Wundt. Se formou em psicologia em 1892, em Leipzig, e seu professor ficou impressionado com sua capacidade. Mas Titchener acabou tendo um impacto do novo mundo para sua formação. Mesmo retornando à Inglaterra para passar a nova psicologia para a Terra da Rainha, foi em outro lugar que ele trouxe uma nova estrutura, os Estados Unidos. Lá, ele se estruturou na Universidade de Cornell, em Ithaca, Nova York. E até em 1900 desenvolveu seu laboratório para os estudos da nova psicologia. Ele escreveu 62 artigos científicos, muitos deles ele trazia o nome de seu professor. Os livros mais famosos dele, como Outline of Psychology ou Primer of Psychology, estabelece o estruturalismo de Wundt como a primeira escola americana no campo da psicologia. Em seus próximos livros, haveria uma evolução que ajudaria outros teóricos como John Watson, o fundador do comportamentalismo. Nós já falamos sobre ele no vídeo anterior, mas se você não viu, a gente precisa que você continue vendo nossos vídeos e, se puder, dá uma curtida e passa para novas pessoas entenderem mais sobre psicologia, tá bom? Titchener era dedicado em suas atividades e, além de um grande cientista, ele ainda regia um conjunto musical e ainda era um poliglota, onde mantinha uma volumosa quantidade de cartas com diversos colegas de outros lugares do mundo. Em seu envelhecimento, ele foi se afastando dessas atividades, até que em 1909 só dava aula às tardes de segunda-feira e somente na primavera de cada ano. Sua esposa selecionava visitantes e protegia de fotógrafos e mídias em geral, a menos que fosse alguma divulgação ou algo muito extremo. Mas ainda assim, Titchener era enaltecido pelos seus alunos, que diziam que após as suas formações, ele sempre tentava entrar em contato com eles por cartas. Entretanto, Titchener tinha uma relação ácida com psicólogos fora de sua vertente, tanto que mesmo saiu da APA, a Associação Psicológica Americana, por conta de discussões. Mesmo assim, um de seus amigos pagou a cota para Titchener por alguns anos, para que sua figura ficasse ali. Em 1910, ele começou a trabalhar em seu sistema. E em 1918, ele entende que a psicologia precisava entrar num viés além dos construídos por Wundt no início dos anos 20. Ele começa a falar que sua psicologia seria existencial. Ele também reconsidera a forma de introspecção adotada até aqui, começa a defender uma abordagem mais aberta e fenomenológica. Essas mudanças poderiam mudar radicalmente a fisionomia e o destino da psicologia estrutural. O estruturalismo titcheniano estava se tornando flexível, mas não se consolidou devido à sua morte em 3 de agosto de 1927, em exatos 94 anos. O sistema de Titchener. O sistema se baseia no objeto de estudo que seria a experiência consciente. Todas as ciências já estudaram ele, mas todos os aspectos são diferentes. A psicologia estuda a experiência enquanto dependente das pessoas que passam por ela, da qual é diferente das outras. Por exemplo, é a luz, que é estudada pelos físicos, da qual vai ser focada na forma como ela existe e a experiência imediata. Logo, a experiência padrão em todas as outras experiências. Entre outras palavras, luz só será luz se todos os seres vivos veem da mesma forma. Já na psicologia, entende-se que a luz é uma experiência consciente, logo uma interpretação, uma experiência imediata, relacionada entre as funções do nosso corpo. Ele alerta que não se deve denominar o erro do estímulo como objeto observado. Por exemplo, observadores veem uma maçã e as descrevem como uma maçã. Eles não falam da sua tonalidade,
brilho ou características espaciais, se é grande ou pequena, se é madura ou não. Elas só falam o aspecto maçã. Essa observação não deve ser descrita, e sim consciente. É uma maçã. Com isso, Titchener entende que se você se concentrar no objeto estímulo e não no processo consciente, ele não distingue o que sabe sobre o objeto em si. Logo, sua própria experiência imediata, assim, simplesmente tratando a experiência imediata somente o aspecto do objeto. Titchener entendeu e definiu a consciência é uma soma das nossas experiências de um dado momento, e a mente é a soma de nossas experiências acumuladas ao longo da vida. Para ele, a mente e a consciência são realidades semelhantes, entretanto diferentes. A psicologia estuda e compreende a mente generalizada, e não as individuais. Logo, sua psicologia não tem preocupações pragmáticas ou utilitárias, como curar mentes enfermas nem reformar indivíduos à sociedade. Seu único propósito é descobrir o fato ou a estrutura da mente. Introspecção. A introspecção tinha como papel reaprender a perceber para que pudesse descrever a experiência em termos do estímulo, como no caso de passar a chamar um objeto vermelho e reluzente e redondo de maçã, e como na vida cotidiana é benéfico e necessário. O tempo todo desenvolvemos novos objetos, onde definimos um nome, uma forma e uma utilidade para eles, e esse é o movimento de introspecção necessário que Titchener propunha. Elementos da consciência. Para ele, existiam 3 grandes problemas ou finalidades para a psicologia. Número 1 era em reduzir os processos conscientes aos seus componentes mais simples ou básicos. Em outras palavras, é necessário gerar uma observação consciente e não descritiva. O número 2 era determinar as leis que os elementos se associam. Logo, uma maçã nunca poderá ser um martelo, não só pela relação com o processo, mas também pelo entendimento do próprio componente martelo. E o número 3 é conectar esses elementos a condições fisiológicas, como por exemplo, maçã é uma fruta, logo você pode comer. Já o martelo é um ferro moldado, logo você não pode comer. Nesse contexto, Titchener entende a pontualidade wundtiana, da qual tais elementos precisam ser entrepostos. E tá aí o primeiro problema de Titchener, a descoberta dos elementos da consciência. E ele propôs 3 elementos: sensações, que seriam os elementos básicos da percepção, tipo visão, cheiros, entre outros; imagem, que seria os elementos das ideias que retratam ou refletem experiências concretas presentes no momento; e o terceiro, que seriam os estados afetivos, que seriam os elementos da emoção, estando presente em experiências como o amor, o ódio, a tristeza, etc. Enquanto Wundt traz os atributos de qualidade e intensidade, Titchener acrescenta a duração e a nitidez. Isso faz com que a teoria tridimensional defendida por Wundt caia por terra, já que Wundt sugere que o afeto seria um aspecto dualístico e não subjetivo, agora como descrito. Titchener versus Wundt. Titchener, ao longo da psicologia estrutural, discorda muito do método introspectivo de Wundt e sobre os elementos da consciência que o mesmo traz em suas análises. Já Wundt, o método apenas alcançava descobrir as leis que esses elementos já se associavam. Para Wundt, esses elementos eram tragos a partir da volição, o que faz com que Titchener já associaria tais elementos através de suas experiências com a mente humana. Mas e você? O que você achou desse grande pensador? Gosta de vídeos assim? Gostaria de mais vídeos desse formato? Comente e curta. Se inscreva no canal e até mais!